Olá! Hoje falarei sobre o que levantar e dicas de levantamento. O nível de detalhamento das informações a serem levantadas vai depender do nível de desdobramento de processos estabelecido na etapa de definição de escopo e profundidade da análise. Essa etapa estabelece a abrangência do projeto de análise e de seu levantamento. Não podemos nos esquecer também que em projeto ele está muito sujeito a variáveis exógenas e, com isso, o nível de detalhamento das informações necessárias para as análises também podem variar. De uma forma geral, pode-se dizer que o nível de detalhamento vai depender do objetivo da análise, da complexidade do processo, em algumas situações da orientação da empresa, como é o caso de projetos institucionais de mapeamento de processos. Com relação ao que deve ser levantado, vamos começar com o nível mais corporativo, que precisa ser levantado para análise de contexto. O roteiro de uma entrevista, nesse nível mais estratégico, deve conter 2 grupos de informações para se compreender alguns elementos de sua gestão corporativa, tais como perfil da empresa e modelo de negócio. São perguntas relacionadas ao histórico da empresa, estrutura acionária, setor onde ela atua, papel da empresa na cadeia de valor externa, concorrência, visão e estratégias, entre outras informações necessárias para se entender a forma de atuação da empresa, que é o seu modelo de negócio. E o segundo grupo de informações é o modelo de gestão. Aqui as informações levantadas ainda se dividem em 3 categorias. E todas essas informações serão necessárias para o entendimento da análise de contexto, principalmente quanto à maturidade em gestão da empresa. São elas: modelo de processo, estrutura organizacional e práticas de gestão. Na plataforma está disponibilizado um arquivo com exemplos dessas questões. No nível mais operacional das atividades dos processos, para se realizar a análise dos fluxogramas, será necessário realizar um roteiro contemplando os seguintes blocos de questões. Primeiro bloco: aspectos gerais do processo, quais sejam: qual o objetivo ou papel do processo no fluxo-valor do qual ele se encontra, localização das áreas envolvidas ou atores do processo, papéis e responsabilidades das áreas ou atores, sistema de apoio ao trabalho realizado, como se inicia e qual a primeira unidade organizacional ou função que dá início ao processo, como o trabalho é realizado e qual a sua sequência e o resultado final do processo. Segundo bloco: detalhamento de cada atividade, que em geral é realizada numa área ou numa função. São elas: entradas e insumos necessários para a execução da atividade, recursos necessários para a execução, saídas ou resultados da atividade, regras de negócio que orientam ou limitam a atividade e medição, indicadores e meta. Na plataforma está disponibilizado um arquivo com exemplos de roteiro. A análise de causa-raiz, assim como as 2 outras anteriormente mencionadas, é uma das mais usuais em qualquer projeto de análise. A ideia é levantar as causas que restringem os resultados, tais como falhas, erros, entre outras. Essas informações também podem fazer parte do levantamento para as análises de fluxograma, ou podem ser levantadas numa reunião à parte, com a equipe que trabalha nas atividades do processo. As questões mais importantes relacionadas a esse tipo de levantamentos são: quais são os riscos do processo, exemplo, fraudes, perda de estoque, etc. E como são avaliados e mitigados. Se existem não conformidades e como são tratadas, quais são as falhas internas e externas do processo, e problemas de performance, apontados pelo monitoramento, que é a voz do processo, e também pela voz do cliente. Não há metodologia estruturada para se realizar um levantamento, e a habilidade necessária vai se adquirindo com o tempo. Há, no entanto, algumas dicas importantes. É preciso se preparar para as entrevistas. Além de um roteiro, é importante conhecer quem será entrevistado, quem é essa pessoa, qual a função, qual o cargo, qual a relevância dentro da empresa. Só assim será possível acrescentar questionamentos a essa entrevista. Não precisa se preocupar com uma sequência no roteiro. Na verdade, o entrevistado ele vai falar antecipando questões, vai colocar questões fora de ordem. E assim mesmo que a entrevista deve ser conduzida, sempre respeitando o ritmo e a reflexão de quem está sendo entrevistado. Seja em entrevistas ou em reuniões, cuidados com a comunicação são imprescindíveis. As principais dicas nesse sentido são: use sempre perguntas abertas. Nunca utilize perguntas cuja resposta vai se restringir a sim ou não. As perguntas têm que ser tipo como, quando, quem, o que mais, coisas assim. Tenha tato para abordar questões sensíveis. Mesmo diante de alguma situação estranha ou que você não concorde,
Pergunte o que foi que o motivou a tomar aquela decisão, quais foram os fatores que influenciaram naquela opção, coisas dessa natureza. Atente para as reações corporais, observe o tom de voz e o que está sendo dito nas entrelinhas. Realizar pausas intencionais para permitir a formulação de ideias e favorecer a reflexão. É bom evitar concluir raciocínio do entrevistado, julgar comentários, interromper e questões que criem controvérsia. Aproveite para ouvir e aprender, repetir o que entendeu para confirmar a exatidão das informações e anotar palavras ou frases-chave. Faça sempre muitas perguntas. De onde a informação ou material vem e como ele entra no processo? Se naquele momento de decisão o decisor tem todas as informações necessárias para isso? Se a decisão for sim, se a decisão for não, o que acontece com aquele processo? Que outras informações ou que outras coisas são realizadas naquele ponto do processo? Se tem algum teste? E o que acontece se o teste estiver fora da tolerância? Praticamente, as dicas para as entrevistas também servem para as reuniões de levantamento. É necessário, no entanto, acrescentar algumas mais específicas, quais sejam: envolva as pessoas que realmente fazem o trabalho. Podem incluir, inclusive, fornecedores e clientes e o responsável também pelo processo. Solicite a presença de um facilitador independente. Defina com clareza o início e fim do fluxograma. Liste as atividades, estabeleça a sequência e as dependências. Deixe os dados visíveis para todos e reserve tempo suficiente para o levantamento. Ter jogo de cintura para lidar com situações embaraçosas, onde o entrevistado está se queixando de chefia ou de pares, ou da empresa como um todo. Identificar também resistências, problemas de comunicação e informar imediatamente a gerência do projeto, bem como explorar todas as questões e comportamentos diferentes do processo, são aspectos que a gente deve desenvolver para se tornar um bom analista. Uma das grandes preocupações do entrevistador, além de explorar as questões, para não sair dali com um levantamento incompleto, é ter a certeza que vai ter tempo suficiente para o entendimento de todo o processo ou da etapa que está sendo levantada, e não se perder com os diversos desvios de assunto que podem acontecer. Sair com a certeza que explorou todas as alternativas do processo é de suma importância. Caso contrário, o mais provável é que ocorram retrabalhos que podem vir a atrasar essa etapa do projeto. A preocupação com a comunicação também é de suma importância. Por exemplo, perguntar qual é a contribuição de um processo funcional para o resultado final de um processo do negócio, é preciso ter uma visão holística para saber responder a esta questão. Essa não costuma ser a realidade. É possível que essa pergunta não possa ser feita de forma tão direta. É necessário sempre ajustar a linguagem ao nível de entendimento daquele entrevistado. Por fim, vale ressaltar que é muito usual a própria empresa não se preocupar com a comunicação da justificativa do projeto nesta etapa de análise. Dessa forma, por ocasião das entrevistas ou qualquer outra técnica mais interativa, é possível encontrar resistência, má vontade e desconfiança. E essas atitudes podem promover um levantamento incompleto que poderá, por sua vez, ter consequências no projeto futuro de desenho e implantação da solução. Informações incompletas geram fluxogramas incompletos, representando, às vezes, somente parte da realidade de um processo. E assim, a análise também não será efetiva, prejudicando o próximo projeto. Na próxima aula, retornaremos ao estudo de caso TVNet para planejar nosso projeto de melhorias. Não se esqueça de conferir os exemplos de roteiros para entrevista na plataforma do aprendizado. Até lá!